Folga C1 e C2 serão inseridos, né, nos equipamentos com regime de trabalho intermitente. Aqueles equipamentos que trabalham, se movem ali 5 minutinhos e fica parado por 1 hora, né? Ou se move ali por alguns segundos e fica parado. Olha o exemplo. Equipamentos hospitalares. Você deita lá numa máquina de tomografia computadorizada, o médico vai mover esse leito, vai mover o cabeçote, e por alguns segundos ele se move e fica parado enquanto faz o escaneamento do seu corpo. Ou seja, o rolamento não teve tempo de se aquecer, né? E agora é muito importante nesses equipamentos é o quê? Baixo nível de ruído, né? O paciente entra numa máquina dessa, num equipamento desse, né? Já temeroso de que vai ser, que eles vão encontrar no corpo do camarada. E ainda assim, ouvindo o ruído de máquina, né? Não tem coisa pior do que uma máquina ruidosa, né, gente? Então, são equipamentos equipados com rolamentos com folga C1 e C2. Folga normal, esses mais comuns aí da indústria de vocês, né? Sem conhecer a indústria de vocês, já afirmo que é a folga mais utilizada na indústria de vocês. É a folga normal, que não vem gravada no rolamento. Lembra? Equipamentos que operam com rotações baixas e com temperaturas normais. Exemplo. O exemplo vai ajudar vocês aí a entender. Roldanas de ponte rolante, opera em baixa rotação, temperaturas normais, né? Exceto aquelas roldanas que vão lá naquela ponte da Cearia, que vai pegar o vaso cheio com a panela a 1.200 graus, né? Então, a roldana receberá uma temperatura muito elevada, né? Mas estamos falando aqui de pontos rolantes comuns, tá? Tambor de correia transportadora, rodas de transportador aéreo, né? São equipamentos que se enquadram aqui nessas características, rotações baixas e temperaturas normais. Folga C3, onde serão aplicados rolamento com folga C3? Em rotações altas e ou quando estão submetidos a fontes de calor externos. O que eu quero dizer com isso? Olha, vamos ver os exemplos que deixarão as coisas mais claras. Motores elétricos, que, como vocês sabem, né, a maioria dos motores elétricos operam aí a 900, 1.200, 1.800, 3.600 RPM. Essas são as rotações mais comuns. Consequentemente, também as bombas vão operar normalmente nessas temperaturas. Eixos de entradas de redutores também vão operar nessa faixa de rotação, 900, 1.200, 1.800 RPM. Idem, ventiladores e exaustores. Agora, tem muitos exaustores que vão exaurir, vão puxar o gás quente de fornos, né? Isso acontece muito em siderúrgicas, em fábricas de cimento, né? O ar quente vai passar pelo rotor, vai aquecer o eixo, esse calor vai ser conduzido pelo eixo até atingir o rolamento, né? Daí a importância de se usar o rolamento com folga C3, né? A folga C3, então, sendo maior do que a normal, ela vai compensar a dilatação dos componentes. A folga C3 ela tem essa função, ela é maior do que a normal para compensar
a dilatação do anel interno e dos corpos rolantes, né? Seja por causa da alta rotação, seja por causa das fontes de calor externos, né? A folga C4, ela também é usada em rotações altas, porém, como a turma da mineração sabe bem, né? Diante de vibrações intensas, né, você tem muita geração de calor, né? Não só por causa da rotação alta, mas por causa dos choques, né? Se você fizer esse exercício aqui, ó, de ficar dando choques na sua mão, depois, se você medir a temperatura da palma da sua mão, você vai ver que os choques geraram aquecimento da palma da sua mão, né? Então, os choques, eles se comportam dessa maneira, como agentes, né, geradores de calor. Então, em peneiras vibratórias, é muito comum encontrarmos rolamentos com folga C4, né? Também em motovibradores e também em motores de tração de locomotivas, né? Também usada, olha aqui, também usada quando o calor é conduzido para o rolamento. O calor é conduzido para o rolamento. Então, você tem todos esses elementos aqui, né? E ou o calor conduzido para o rolamento como um rolo secador da indústria de papel e celulose. Se tiver alguém da indústria de papel e celulose aí, sabe o que eu estou falando. O vapor passa dentro do eixo, o eixo é vazado, o vapor passa dentro do eixo a 200, 300 graus, não sei exatamente a temperatura, e isso acaba sendo conduzido para o rolamento. E C5, em aplicações similares a essa que a gente acabou de falar, né? Quando a folga C4 ainda não for suficiente, né, para compensar as elevadas expansões devido a interferências e as elevadas fontes de calor. Também fica aqui como exemplo aquelas mesas do lingotamento contínuo, né? O aço incandescente ainda sai da aciaria e é levado para uma mesa de rolos. Então, essa barra ainda incandescente, ela carrega um calor intenso que é conduzido pelos rolos até os rolamentos. Em equipamentos como esse, a folga C5 ela será necessária.